tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui à nossa fala, né, de toda semana. Vou falar um pouquinho desse período de férias, as crianças em casa, né, não estão na escola, e o que isso movimenta e traz para as famílias, principalmente para as mães, né? Esse momento das crianças todas em casa, muitas vezes a mãe e o pai não estão de férias, a criança muitas vezes, a família não tem uma diarista, uma pessoa que fica em casa, quando os pais estão trabalhando, a criança está na escola, e isso muda toda a rotina da casa, né? E agora, o que fazer com meu filho, né? O que eu vou fazer com essa criança? Se tu tens uma rede, né? Se tens uma rede de apoio, algum familiar, a mãe, uma avó, que a criança possa ficar, é bom, né? Mas se não tem, aí fica aquele pesadelo também para os pais. E agora o que fazer, né? A gente tem que pensar isso também em meios sociais, para poder também trabalhar e discutir essa realidade, né? Que é a realidade de todas as mães, né? As famílias, e pais e mães que trabalham lá e não tem um período de férias, ou não pode estar com a criança nesse momento. Quando eu falo nesse meu banner aqui da fome, né? Daqui você tem fome de quê? Isso eu acho que é uma das fomes, né? Porque a fome não é só física, né? A fome também é de amparo social, de direitos, né? E o que fazer. Então acho que a gente pode também pensar e trabalhar para que se crie uma forma de ter um ambiente seguro, onde as mães e os pais possam deixar a sua criança e continuar a sua rotina, né? Acho que isso é uma coisa de se pensar também, né? Isso é um dos casos, né? Onde os pais não têm férias e a criança e os professores e as escolas também têm direito de ter férias, né? Então poderíamos pensar em criar lugares coletivos que desse essa segurança para os pais e para as crianças também, né? Porque é de muita responsabilidade ter cuidar de uma criança ou ficar responsável por uma criança, né? Tem muitas colônias de férias, a gente sabe que tem algumas programações, né? Mas que não são suficientes, né? Que não propiciam para muitas crianças e muitas famílias esse espaço, né? Mas a gente sabe que também tem lugares que são pagos, né? Pessoas, mas também tem que se ver a qualidade e a segurança e a estabilidade desse local para deixar uma criança, né? Então todas essas preocupações passam pelas famílias, principalmente pelas mães. Muitas mulheres hoje são mães solos, né? Criam seus filhos sozinhas. E então essa é uma grande preocupação, uma realidade que a gente enfrenta diariamente, e não podemos fechar os olhos para isso, né? Um outro segmento, um outro momento que eu gostaria também de trazer aqui é muita queixa, né? As crianças ficam demais, né? Não sai da frente do celular, da TV, não sai do celular, não sai da frente da TV, ou estão só no computador, né? Claro que essas mídias, elas são para a criança muito atrativas, para nós também adultos com certeza, né? Tem muito movimento, cor, música, experiências novas, né? Então para nós também não só para as crianças e adolescentes, nós também quando a gente se vê, a gente está colada também no celular, né? E, então a gente também tem que se policiar. A questão não é ficar no celular, não é ter acesso a acessar essas novas mídias, né? A questão é a vigilância que tem que se ter com as crianças, né? Sobre o que elas estão assistindo e o que elas podem assistir, né? A criança e o jovem, o adolescente. O tempo também de que eles podem ficar expostos, né? A essas mídias que também também há um certo prejuízo físico também, né? Para a saúde da criança.
E sem contar na saúde psíquica, social, né, da criança, da falta da convivência da criança com o outro, né, com o mundo externo, com a realidade da vida, do cotidiano, né, do aqui e agora. Né. Essas mídias elas são ótimas, né, e são também um canal de desenvolvimento, desde que sejam bem selecionados, como eu já falei, né, os pais assistindo e vendo o que a criança, fazendo uma seleção do que ela pode assistir, né, e o tempo que ela deve assistir. Quem não trabalha fora, ou que está em casa, ou que está de férias, não sabe o que fazer com os filhos, né? E daí cada um fica no seu canto. Já falei aqui do filho do quarto, né? Que fica um dia inteiro, se come até na frente de um computador, não sai dali, né? Isso é muito prejudicial em todos os sentidos, né? Da saúde física, mental, emocional, convívio social. Isso é um prejuízo imenso na vida de uma criança, de um adolescente, né? Mas também a gente sempre se pergunta, né? Por que a criança fica só na televisão ou só no celular? Claro que há uma permissão para isso, né? Mas nós, enquanto pais e mães, né, nós temos que perguntar, mas o que eu estou fazendo para que isso não seja dessa forma, né? Uma criança é muito fácil a gente trabalhar assim com a criança, né? A criança precisa, nós precisamos para tirar uma coisa, ou fazer que a criança, né? A gente precisa oferecer outra, né? Todo mundo sabe, quem tem filhos já sabe, né? A criança que chupa bico, chega um momento que ela precisa deixar da chupeta, do bico, né? E o que a gente faz? A gente negocia, a gente oferece outra coisa no lugar que vai dar prazer para a criança, que ela vai sentir uma recompensa, né? Vai se sentir recompensada, ou vai ter uma satisfação, um prazer de trocar isso por um objeto que ela deseja, né? Então, nós podemos também, em casa, quando uma criança está muito, convidar, vamos na pracinha, vamos caminhar, vamos tomar um sorvete, vamos no cinema, né? Vamos assistir um filme, sair para a rua, ir para a pracinha, pegar uma bola, jogar, né? Caminhar mesmo, andar de bicicleta. Em casa mesmo, em casa, quando a mãe, quem mora em casa, quem mora em apartamento, hoje a maior parte mora em apartamento também, né? Mas se a mãe vai para a cozinha, convida a criança para ir junto, ajudar, né? A mãe vai estar lavando ali uma salada, dá umas folhinhas para ela cortar, põe uma tábua para ela cortar, uma faquinha que não vai se machucar, faz com que a criança interaja, que a criança se sinta parte desse meio, que ela possa contribuir. Né? Eu falo um pouquinho das minhas experiências, né? Porque eu também sou um ser humano e também não sou perfeita, também passei por tantas coisas, né? Mas quando minhas meninas eram pequenas também, a criança fica entediada também, na frente de uma TV, só com aquilo, porque essas programações se repetem, né, o dia todo, e a criança às vezes nem tem ainda noção que e a criança muitas vezes também precisa repetir muitas vezes uma mesma programação. Mas eu lembro de uma experiência minha que eu chamava para a cozinha, pegava farinha, botava um pouquinho d'água, fazia massinha, uma massa ali, dava um rolo de abrir massa e deixava brincar ali, né? Ou então vem cortar aqui, vem ajudar a mãe a fazer, uma cebolinha, salsinha, corta aqui, né? Me ajuda aqui, vai pro pátio, brinca, né? Vai brincar com argila, deixa te sujar, né? Deixa se sujar, deixa sujar, vai lavar a louça, agora eu quero que tu lave essas xícaras aqui para mim, né? Vai fazer, claro que vai fazer uma molhada, vai nos dar mais trabalho muitas vezes do que a gente espera um resultado, que só ficar. Uma criança não vai fazer. A criança é no processo de aprendizagem, né? Ela ainda tem toda a função motora, né? A coordenação, tudo. Claro que ela não vai fazer o que a gente espera, mas a gente precisa
dar essa oportunidade para a criança, para que ela se motive a sair da frente da televisão, né? Porque se tu não oferece outra coisa, o que sobra para ela? O vazio? A mãe está sempre ocupada, né? Está buscando, trabalhando, fazendo alguma coisa. Então é necessário também que a gente tenha essa sensibilidade, né? De oferecer algo em troca para essa criança, oferecer a oportunidade dela também experienciar novas maneiras, né? Se identificar com a casa ou com uma brincadeira, sair para a rua, né? Sai, claro, tirar férias, quem trabalha o ano todo está cansado, né? Quer dormir, quer descansar, quer assistir uma série, mas é normal e é claro necessário, mas também tem que se colocar nesse lugar de que filho é uma responsabilidade e nesse momento ele também precisa desse esse novo canal de aprendizagem, né? Uma oportunidade para também viver esse espaço da casa, né? Se sentir integrado, fazendo nessa casa, nessa família, fazendo muitas vezes por repetição, as crianças nos copiam, nós somos o espelhamento deles, então eles querem fazer o que a mãe fala, eles adoram quando combinam, vem me ajudar aqui na cozinha, agora tu vai fazer isso aqui, é brincar, é para a criança aquele fazer é lúdico, ele está brincando e nos vem ali, ele quer participar, porque para ele ainda essas coisas são brincadeiras, né? Então ela, estando inserida nesse momento, fazendo parte, ela se sente parte dessa vivência, né? Que para ela é como se é um momento lúdico, participar dessa brincadeira de casinha, né? Como a gente faz assim, com a criança. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? De não tirar as mídias. A mídia ela hoje parte da aprendizagem, do conhecimento, do desenvolvimento, né? Tecnológico da vida presente e futura na vida deles, né? Hoje a gente sabe que quando há um blackout e cai a internet, o mundo para, né? Hoje nós todos somos dependentes dessa nova mídia e a gente que da minha idade mesmo, eu acho que nós passamos 3 momentos assim de evolução muito, eu acho que nenhuma geração vai passar tanto, essa geração dos nossos netos, filhos, né? Quem está tendo filho agora é eu, netos, né? Que eles nasceram nessa era tecnológica, eles têm muito mais habilidade, facilidade de manusear essa nova tecnologia do que nós, né? Mas eu acho que nossa geração somos corajosos, né? A gente não desiste, a gente aprende, a gente vai buscar, troca, pede para o neto, pede para uma filha, me ajuda aqui, não estou conseguindo, né? Mas o importante é buscar também, porque senão a gente fica a parte desse desenvolvimento, dessa nova fase do desenvolvimento da vida, né? Tecnológico e tudo. Então, não é tirar da criança, não é castigar, agora tu vai ficar sem, não vou te dar 3 dias. Isso não tem valor nenhum educativo. Não tem nenhum, porque lá no segundo dia o pai e a mãe já estão exaustos de tanto dizer não e aquela criança insistindo e chorando que eles vão acabar cedendo. E aí o processo de educação, de conscientização foi água abaixo, né? É necessário que se estabeleça um tempo e dentro dessa vigilância dos pais, não uma coisa persecutória, né? Mas assim, hoje coloca a senha ali, naquilo que eles podem olhar ou não, e dizer, olha, claro, a gente senta, nós mesmos sentamos ali, quando vê meia hora passou.
E uma criança não tem noção ainda de tempo e espaço. Quando tu diz para ela, ó, já terminou o teu tempo, meia hora, já acabou, ela vai gritar, vai chorar, né? Vai sapatear, porque ela não tem essa noção nossa de tempo e espaço. Mas ela vai chorar um pouco, daí, e o que a gente deve fazer nesse momento? Não, eu te disse, podia ter, agora vamos fazer outra coisa. Aí vem isso que eu falei anteriormente. Convida para sair, vamos tomar um sorvete, vamos andar de bicicleta, vamos comigo na padaria, vamos caminhar, vamos jogar bola, ou vamos, né, vamos fazer alguma outra coisa que a criança também se sinta recompensada e em fazer algo também se sinta útil. Daí ela vai conseguir internalizar a partir disso, dessa regra, né, a educação que os pais estão dando. A partir disso ela vai entender que quando o pai e a mãe disser 30 minutos, ela não vai ficar no espaço, sem nada, no vazio, e agora? O que eu tenho para fazer? Isso vai ser preenchido de uma outra forma, com outras coisas que vão lhe dar tanto prazer ou mais, né, do que ela experimenta e está tendo diante de uma tela. Então, é bastante importante isso. Outra coisa agora que eu gostaria também de fazer, falando para as mulheres, eu tenho um grupo de mulheres que eu participo, que são as PLPs, né, as Políticas Públicas Populares, onde a gente também ouve mulheres vítimas de violência, mulheres que estão passando por algum luto, alguma coisa. É um grupo onde a gente dá apoio às mulheres e está ali para laços e abraços, né, como é a minha chamada, né, para através dos abraços formar laços, correntes de apoio, né. Se a gente pega a mão de um e não pega a mão de outro, essa corrente ela se rompe, né, ela não se faz. Então, nós mulheres, nós temos que ter essa noção de sororidade uma com a outra, né, poder apoiá-las e ajudá-las até a buscar um caminho melhor através da nossa experiência, do nosso conhecimento, né, para que elas possam buscar uma vida mais digna, mais respeitosa, né. Mulheres, muitas vezes também de lares violentos, né, tiveram uma experiência de violência nas suas relações com a família, com outros, né, que deixam marcas que não se apagam, né, na memória e na psique de cada uma, né. Então, poder estar com mulheres assim nesse momento para poder oferecer uma escuta que acolhe, né? E também direcionando e orientando elas para que busquem os direitos, né, delas como mulher, como pessoa, como ser humano, né? Tudo começa, nós somos ali, né? É como se colocar uma semente na terra, né? Nosso início é ali, é logo ali, né? Quando nasce, nessas relações, né? Que a gente vai formando, que a gente vai construindo, ou sendo muitas vezes destruídas, né? Cada um tem uma história, cada um tem que passar um momento, né? Então, cada um traz na sua bagagem as suas experiências, suas vivências, que muitas vezes precisam ser compartilhadas e muitas vezes também alguém que nos ajude a carregar um pouco essa bagagem que se torna muitas vezes muito pesada. Eu gosto muito de falar assim, sobre uma parte da Bíblia, né, do nosso conhecimento do Novo Testamento, onde tem a história de Jesus, né, dentro da missão dele aqui.
Eu sempre penso que a Via Sacra, ali, ele é um exemplo para nós, para a gente refletir sobre o que está querendo ser dito através daquele caminho, né, até o Calvário, né. Eu penso que cada um de nós, a gente temos que refletir sobre essa passagem, que quem é cristão, né, sabe que Jesus é Filho de Deus, né, e Deus, né, Filho de Jesus, Filho de Deus, né, então que ele não precisaria passar por toda aquele sofrimento, né, essa vivência humana, essa experiência humana, porque ele não precisaria passar, né, sendo Filho de Deus e não precisaria passar sobre isso. Mas há um momento quando ele estava lá diante de Pilatos, quando ele foi preso lá no monte, né, que estava orando, o guarda Pedro, né, um apóstolo cortou a orelha do policial, né, do centurião que veio buscá-lo e Jesus reprimiu, né, disse não fizesse isso, né, porque não tinha esse direito. E depois, no julgamento lá, quando ele foi ser julgado lá por Pilatos, Pedro negou ele, né, dizendo que não conhecia ele. Reações humanas, né? Quantas vezes a gente diz que não conhece ou não viu para não se comprometer, né? De repente, mesmo diante de uma cena de violência, a gente se cala porque a gente tem medo também que essa violência nos afete, né? Uma criança que está passando por uma violência, um ser humano, né? Uma mulher, muitas vezes pessoas, e a gente muitas vezes se omitem para não se prejudicar, né? Então tudo isso ele mostra nessa passagem tantas coisas que a gente também recrimina muitas vezes nos outros, mas numa situação limítrofe a gente também faz, né? Mostrando sempre que por isso não julgar, por isso somos todos humanos, né? E nessa jornada, nessa caminhada, passando todo o sofrimento, né, que ali é simbolizado através do flagelo, da coroação e tudo, a cruz pesada no ombro, nas costas, né, e aí vem o lavrador, Simeão, que é um momento toma essa cruz nos seus próprios ombros para aliviar um pouco os ombros de Jesus. Mas ele caminha por um certo tempo e depois entrega para ele, porque essa é a missão dele, essa é a jornada dele, né? Então nós também somos assim, em alguns momentos a gente carrega assim, a gente oferece o nosso ombro e carrega um pouco a mochila do outro, né? A carga do outro para aliviar um pouco eles, mas nós não podemos levar o tempo todo, porque essa faz parte da jornada dele aqui nesse momento, né? Então eu acho bastante importante a gente refletir sobre isso, né? Não podemos e não devemos nos calar, né? Devemos buscar, por isso, o apoio, a rede, né? Uma pessoa sozinha não faz nada, mas quando a gente está juntas, unidas num elo, se apoiando, se ajudando, a gente pode sim. Há muita violência também, há muitas mulheres em relações tóxicas que não sabem como se livrar dessa situação, porque não tem coragem de enfrentar a realidade que é a vida dela, né, das responsabilidades. Não podemos e não devemos julgar também essa mulher, ou muitas vezes, a gente ouve muitas palavras muito ruins, né, assim que magoam muito, ela gosta de apanhar, ou ela está aí porque ela quer, né? Ela está nessa situação porque ela quer. Não é bem assim, não é. Quem trabalha com mulheres assim, que são vítimas de violência, mães de família, que hoje a maior parte das famílias são sob a responsabilidade das mulheres, sabe que não é assim.
né? Uma mulher, uma mãe, muitas vezes ela se sacrifica mesmo, anula a vida, ainda pensando no básico que é a sobrevivência dos filhos, né? Que é primeiro de tudo o alimento, como está aqui no meu pôster, né? Ser primeiro, não pense em mais nada. Então, o nosso papel, nossa missão é ajudar essas mulheres com muito carinho, não julgando, podendo buscar mecanismos políticos, sim, sociais, sim, né? Para que essas mulheres também possam ter o direito de fazer escolha e de poder sair de uma relação também onde abusiva, e onde muitas perdem a vida também, vão até o limite de perder a vida, mas que não tem uma outra opção, não aprenderam, não tem coragem ou não cabe nós julgar, né? Nosso papel é buscar mecanismos para que essas mulheres também possam abraçar, criar um elo de fortalecimento e dizer, eu estou aqui contigo, né? Vamos lá, acredita em ti, tu pode sim, tu pode, né? E é isso que a gente trabalha e busca, né? Então, não é fácil a jornada, não é fácil para ninguém. Esse é o calvário de cada um de nós, né? Ninguém veio aqui nesse mundo a passeio, todos nós, né? Temos que seguir nossa jornada, nossos tropeços, quantos de nós já não tropeçou e caiu, né? Quantos de nós já não pensou que não tenho coragem, não vou conseguir. Quantas de nós não teve vontade de desistir, né? Quantas de nós já não teve? Mas a fé, principalmente a fé, a nossa espiritualidade, e ela é um dos pilares que nos mantém de pé. Também o que a gente recebeu, as lembranças, né, o apoio, se não teve da família, de um amigo, de alguém, alguma pessoa diz, vem, me dá a mão, sim, tu pode, vamos junto. E é esses momentos que fazem a diferença na vida de cada uma de nós, de todos nós, né? As mulheres sempre são vítimas, né? As mulheres, porque eu não sei porque que acham que nos acham frágeis, né? Talvez pela nossa delicadeza, nossa maneira de resiliente, né? Da maior parte das mulheres, a nossa maneira resiliente de pensar sempre no outro primeiro, ao invés de nós, né? Não sei por que nos acham frágeis, né? A nossa força está nessa capacidade que a gente tem de olhar o outro, né? E de trazer o outro conosco, né? Se não fosse assim, a humanidade já tinha se extinguido, né? Porque ser mãe, a maternidade implica em muitas renúncias. Renunciar à mulher que está dentro de nós, né? Muitas vezes, e ser só mãe para poder sustentar e dar sobrevivência àquele pequenino ser, né? Nós, historicamente, a mulher, ela foi a mulher é responsável pela agricultura, pela domesticação dos animais, foi a mulher a primeira agricultora, aquela que começou a plantar ao redor da sua casa, porque o homem era um caçador, um nômade, né? Saía nas grandes guerras também, né? Do tempo das cruzadas, o homem saía, ou antropologicamente mesmo, quando a raça humana vivia só de extrativismo, e aí começou a aumentar a população e o que se colhia antes, sementes, frutos, começaram a ficar mais raros, mais escassos, cada vez mais longe, e essa mulher tinha que ir cada vez mais longe buscar para trazer para os seus filhos, então ela começou a cultivar ao redor da sua casa, né? Para que isso não faltasse para os seus filhos. A nossa força está nisso. Uma mulher nunca é sozinha, uma mulher nunca pensa só nela, com raras exceções, com raríssimas exceções. Senão a mulher sempre pensa ou no filho, no irmão, na irmã, né? A mulher num vizinho, a mulher está sempre pensando em comunidade. Eu penso que isso tem também registros históricos, né? A raiz disso, né? Quando começa então o homem
o progresso chega, as mudanças, né? As mudanças civilizatórias também, né? Esse homem já não precisa mais sair a caçar, né? Matar um rinoceronte, um animal grande para trazer, né? A caça, ele agora tem que ficar mais por perto de casa, e aí esse homem vem ocupar um espaço que até então era a mulher que era a líder, né? A mulher que era a líder. Então ele vem, volta para o reduto familiar e quer ocupar esse espaço. E com certeza, né? Ali já tinha uma rainha, né? Já tinha uma rainha. Então, esse homem são criadas regras, começa a se formar regras de imposição de força, um homem sempre mais força, né? Fisicamente do que uma mulher, e de submissão, né? Então, a gente vê assim que historicamente não foi feita uma dicotomia naquilo que poderia ter sido, né? Algo uno, né? Homem e mulher somos energias diferentes, somos diferentes, mas somos humanos, somos feitos da mesma matéria, né? Somos feitos do mesmo barro. Então eu acho muito triste, e eu penso também que o homem é um pouco vítima disso, só que eles precisam se conscientizar também, buscar, não todos, né? Não generalizar, porque generalizar é muito reducionista, né? É pensar pequeno. Mas que os homens hoje também muitos têm uma outra concepção de vida e de respeito também com as suas companheiras, né? Mas alguns homens ainda continuam bárbaros, né? Nessa barbárie, achando que o valor dele está na imposição da força, na violência, né? E eu sempre penso, pobre desses homens, né? Pobre ser humano, né? Como que foi? Por que leva a fazer isso, né? Ele também é um ser humano tão fragilizado, né? Ao homem foi imposto não chorar, chorar é sinônimo de fraqueza, ele tem que ser sempre aquele que tem a primeira e a última palavra, quando não é bem assim, né? Uma relação de respeito, de amor, onde cada um tem um espaço, tem um lugar para falar e para se colocar, né? Todos nós, homens e mulheres, nós precisamos e merecemos respeito, amor, cuidado, carinho, atenção, né? Acho que nós precisamos, né? Quem tem filhos, meninos, né? Precisa mudar a mentalidade, e um homem sensível não tem uma coisa machista, né? Preconceituosa, que vai deixar de ser masculino, né? Uma coisa que não cabe nem discutir, né? Mas que tem pessoas que pensam que o homem, para ser um homem, tem que ser bruto, tem que ser... Né? Infelizmente, aí se criam esses homens que acabam matando uma mulher por ela ser mulher, por ela contrariar a vontade e o desejo dele, por ele achar que ela é mercadoria e propriedade dele, né? É muito triste que a gente vê e vivencia hoje. Então eu quero falar para essas mulheres assim que estão que se sente assim um momento muito fragilizada, né? Dentro de uma relação que suportam tudo por amor ou, né? Dedicação ou cuidado sobre as famílias, que elas não estão só, né? Elas não estão só. Hoje tem leis, né? Tem a Delegacia das Mulheres, tem os direitos das mulheres, tem aqui em São Leopoldo tem o Centro Jacobina, né? Eu mesmo participo do grupo das PLPs. Há sempre um lugar que vai te amparar e te escutar. Tem que ter coragem de romper com esse silêncio e achar que não é merecedora, que é assim mesmo. A vida não é para ser assim mesmo. Todos nós temos os direitos e viemos aqui nesse mundo para ser feliz, né? Para fazer a felicidade e ser feliz e ajudar as pessoas a serem mais felizes umas às outras, né? Então, eu fico muito sensibilizada quando eu vejo tanta
tanta tristeza, tanta dor que o ser humano é capaz de provocar um para o outro, né? É muito triste isso. Quem vê uma mulher chorar, a gente sente também a nossa feminilidade muitas vezes ferida. Nós também nos sentimos assim, um pouco vulneráveis diante de tanta violência contra a mulher, né? Nós também nos sentimos inseguras. Nós que somos mães de filhas, temos netas, filhos, filhas, netos, amigos, né? A gente se sente um pouco desamparada, né? Fragilizada, né? Então, mas eu acredito sempre que o caminho é começar a ter consciência deste fato. E uma mãe, um pai que tem um menino, também há de querer que esse filho, esse menino se torne uma pessoa, um cidadão de respeito, de amor, né? Porque criar machistas, machões, o resultado desses pobres e depois desamparados, infelizes homens também é o presídio, né? A dor da culpa depois, né? De ter cometido o ato. E aí não tem coisas que não tem mais volta, né? Infelizmente, a gente vê tantos lares que foram destruídos, né? Pela essa questão de que quem manda machista, né? Quem manda aqui sou eu, tem que ser do meu jeito, e mulher não tem voz, né? Por que não? Por que não temos direito, né, também a dizer, não é assim que eu quero, não gosto disso? Por quê? Né? Se somos todos seres humanos, né? Como eu disse, a mulher é a essência da vida. A mulher é a luz de uma casa. Quem já passou por uma experiência de perda da sua mãe, vai entender um pouquinho o que eu falo, né? Quando minha mãe morreu, meu pai ainda, meu pai já estava num quadro de demência, mas a gente nunca abandonou o pai, mas não tinha mais por que ir naquela casa. Continuamos indo enquanto o pai estava naquele momento fragilizado, né? E precisando do nosso cuidado, do nosso amor. Mas já chegava quando chegava na casa faltava algo. Faltava o riso da minha mãe, faltava a mesa de café posta, né? O pão de casa, a alegria. Faltava o cheiro da cuca com canela saindo né? Com farofinha de açúcar e canela saindo do forno. Não tinha mais aquela presença, não tinha mais. Estávamos ali para cuidar do pai, mas não tinha mais aquela essência de vida que é o que a mulher traz para um lar, que é a luz, que é a alegria, que é a família unida, né? Nunca mais família unida ao redor de uma mesa. Eu lembro que a gente combinava, eu e minhas irmãs, né? Eu sou de uma família de 9 irmãos, 3 irmãos e 6 mulheres. A gente combinava, hoje sábado de tarde vamos lá na mãe, não tinha telefone, né? Não tinha nada, mas a gente se encontrava, conversava e geralmente as famílias eram mais próximas, né? Até para essa questão da comunicação, e uma avisando, falando para a outra, vamos sábado de tarde lá na mãe, e a mãe já esperava com uma mesa enorme, um café pronto, aquele café cheiroso, a cuca, broa de milho, pão de casa, chimia feita em casa. Eram lembranças assim que eu guardo para todo sempre na minha vida. E nos momentos mais difíceis da minha vida, foram essa fonte que eu fui beber. É nessa fonte dessas minhas lembranças que eu fui beber e que eu fui encontrar força para seguir meu caminho e também cuidar da minha família. Então, vamos pensar, vamos ser ter mais sororidade uma com a outra, vamos ter mais amor e escuta, vamos ajudar esses homens a ser mais humanos,
vamos criar nossos filhos, nossos netos na escola, ensinar esses meninos a também ter esse respeito, esse carinho, que é o lugar que ele merece também. Ninguém é feliz sendo carcereiro. Quem é carcereiro é prisioneiro também. Né? Quem é carcereiro é prisioneiro. Então nós podemos buscar a liberdade, que é a liberdade do respeito, do amor e do acolhimento. E ter essa sororidade com o outro, com a outra mulher, né? Com essa outra mulher que sofre tanto, muitas vezes calada, né? E não é só na classe pobre, não. Tem muitas mulheres também da classe social privilegiada também que sofrem e que muitas vezes passam anos vivendo uma vida que todo mundo achava que é essa vida que eu quero, né? A gente tem exemplos de atrizes, de artistas, né? A Luísa Brunet, uma mulher, né, que a gente conhece, assim, e outras tantas que vieram depois, muitos anos depois, a público, tiveram coragem de falar e desmistificar essa fantasia de viver num palácio como uma princesa, uma rainha, quando elas eram prisioneiras, né, escravas ali, e não tiveram coragem de romper com isso. Então, o que eu deixo aqui hoje para vocês, assim, é que vamos pensar um pouquinho mais umas nas outras, vamos nos unir. Não, eu tenho muito cuidado quando eu participo dos grupos assim de mulheres, eu sempre digo eu não sou contra os homens. Nós somos a terra, o homem é o semeador, né? Que nós precisamos, para gerar uma criança, precisa de um homem e de uma mulher. Não, né? Hoje se faz, né? Já se faz, né? Agora faltou o termo, né? Gerar uma criança ainda mais precisa da semente masculina para fecundar nesse óvulo, né? Porque senão não fizemos sozinha, não fizemos nada sozinha, nada. Deus foi tão maravilhoso, e será sempre. Ele colocou homem e mulher. Quando no livro do Gênesis, que diz assim, né? Deus primeiro criou o homem. Tem pessoas que dão várias interpretações, porque a linguagem é metafórica, é simbólica, né? Para poder entender. Mas depois diz, né? Não que o homem, que tenha sido o homem, mas quando é trazido a fala, né? Não é justo que o homem viva só. Não é porque Deus criou, peguei um barrinho aqui, um bonequinho, fiz uma mulher para ser brinquedinho desse homem. Quando a palavra não é justo que um homem viva só, não é justo que nem homem nem mulher vivam só. O homem no sentido geral da espécie, que nós nos complementamos um ao outro. E não eu acho que as pessoas interpretam, mas a mulher veio da costela, que Deus criou a mulher da costela, então ela já é inferior, porque dependeu de mim. Não é essa a interpretação. Não é. Não é justo que o homem, ser humano, pessoa, né, indivíduo, viva só. Nós só vamos ser alguém ou ter motivo para, né, se a gente tiver um espelho, alguém que nos complemente. E isso é desde a nossa concepção, nascimento, desenvolvimento e para todo sempre até fim do nosso dia. Então, vamos ser mais, vamos olhar a mulher não para o homem como um carrasco, né, um superior, e o homem não olhar para a mulher como uma inferior que depende dele, que ele é o mais forte. Não existe mais forte e menos forte. Existem complementos, né, pessoas que se complementam. A mulher dentro da doçura, da escuta, da paciência, e o homem, por natureza, né, pela própria biogênese, mais força, mais assertivo, né? Então um ao outro se complementa. É noite e dia, sol e lua, né? É noite e dia, sol e lua. Nós não podemos viver só de sol e também não podemos viver só de lua. Não podemos viver só de dias quentes, né? Só de verões,
mas é necessário também que haja o outono, que venha o inverno e que venha a primavera. É um recomeçar sempre, é um final de ciclo e recomeço de outro. Há necessidade, depois de um dia escaldante, que a natureza ela comece a se recolher um pouquinho, né? As folhas começam a cair, exausta de tanta das folhas para proteger nós do sol escaldante. É necessário que essa árvore repouse um pouco, que essas folhas caiam, que ela repouse no outono e inverno, para que depois ela se fortaleça e crie força e energia para florescer e frutificar na primavera. Então nós somos assim, nós somos invernos, verões, outonos e primavera. Nós temos que reconhecer isso dentro de nós, né? Nós não podemos pensar que nós mulheres, nós temos os nossos outonos, assim como os homens também. Nós temos os nossos invernos, assim que é o momento de nos recolhermos em silêncio e aguardar. Mas também temos a nossa época de florada, de florescer, de espalhar perfume, cores, né, colorido pela terra. Então, essa é a nossa missão, que sejamos sempre assim, homem e mulher de mãos dadas, não uma corrente só de mulher ou uma corrente só de homem, mas homens e mulheres de mãos dadas, com um único propósito, de serem melhores, de criar um mundo melhor, com direitos e deveres, onde todos nós aqui, enquanto seres humanos, poderemos, né, ter o direito de vivenciar todo esse paraíso que Deus criou, que a Terra realmente é um paraíso, e que a gente vive aqui e nem se dá conta, né, de tanta beleza. É isso que eu tinha para dizer para hoje você. Muito obrigada.